Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara, repórter de UOL Carros, e hoje a gente está aqui com a Ford Transit Furgão. A Ford volta a investir no segmento de veículos comerciais com uma van que tem versões para transporte de passageiros e carga, que é o caso dessa unidade aqui. E hoje você vai conhecê-la em detalhes a partir de agora. Vamos lá? A volta da Transit foi anunciada no mercado brasileiro no final de 2021, sendo que essa versão aqui, chamada simplesmente de Furgão, desembarcou oficialmente nas nossas ruas em abril de 2022. Ela é oferecida em duas versões de acabamento chamadas de L2H3, que tem volume de carga de 10,7 metros cúbicos e capacidade de carga de 1.222 quilos, e a L3H3, que tem um volume de 12,4 metros cúbicos e capacidade de carga um pouquinho menor, de 1.181 quilos. As duas versões tem um motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos, torque máximo de 39,7 kgfm e ambas trazem um câmbio manual de 6 marchas e tração traseira. A Transit é um carro relativamente conhecido no segmento de vans comerciais porque ela já foi vendida no mercado brasileiro lá no final dos anos 2000, mas agora ela volta totalmente repaginada com um projeto mais moderno e ela é montada no Uruguai, onde ela é feita em regime CKD, que é aquele tipo de montagem no qual as peças são importadas e o veículo é montado em uma fábrica, no caso essa planta uruguaia da Nordex, que é uma empresa especializada nesse tipo de produção. Você está vendo aí que o teto é bem alto, né? E a Transit tem uma capacidade volumétrica bem generosa. Mesmo assim, ela pode ser conduzida por qualquer pessoa que tenha a carteira de habilitação do tipo B de bola, que é a mesma exigida para qualquer pessoa habilitada para dirigir um automóvel de passeio. Então isso é um diferencial, assim como, por exemplo, o mesmo diferencial da Mercedes-Benz Sprinter Street. As duas vans podem ser utilizadas para o transporte de cargas nos centros urbanos por qualquer pessoa que tenha carteira de habilitação. Vamos dar uma olhada ali no interior da Transit para a gente ver o que tem de bacana aqui nesse furgão. E olha que o acabamento surpreende, assim como a lista de equipamentos de série. Os bancos são revestidos em tecido, você está vendo aí. Vamos dar uma olhada aqui no interior, que tem muita coisa familiar, muita coisa em comum com alguns modelos da Ford. O painel de instrumentos, para começar, também é um dos elementos que tem muito em comum com outros automóveis de passeio da marca americana, que deixou de produzir carros há exatos 18 meses aqui no Brasil, pelo menos contando na data de gravação desse vídeo, que é julho de 2022. Ela tem também alguns itens pouco comuns, pouco encontrados nos carros da categoria, como por exemplo essa central multimídia Sync, que é rigorosamente a mesma que você pode encontrar na maioria dos automóveis que a Ford, até pouco tempo atrás, produzia aqui no mercado brasileiro. Ela tem tela tátil de 8 polegadas, suporte Android Auto e Apple CarPlay e traz Waze e a possibilidade de você instalar outros aplicativos a bordo. Falando em conectividade, esse é justamente um ponto forte da Transit, já que ela é a primeira van da sua categoria que traz um modem integrado. Isso significa que ele tem um aplicativo chamado Ford Pass Connect, que serve para você administrar frotas. É muito útil porque ele fornece várias informações do veículo, gera inclusive um relatório mensal com todos os gastos, consumo de combustível, muito importante para gerir a sua frota comercial. Além disso, ele também fornece algumas informações bem interessantes, como pressão dos pneus, e também indica os intervalos das revisões programadas. Segundo a Ford, esse sistema, o Ford Pass Connect, é capaz de identificar até 3.000 erros de forma remota, e muitos deles, inclusive, podem ser resolvidos também de forma remota, à distância, por meio da central de atendimento da marca americana. Isso é bem legal, pode fazer uma baita diferença para quem está procurando um carro para frota, Tem muitos comandos, como eu disse, que são em comum com os automóveis da Ford. Por exemplo, o seletor da regulagem dos espelhos retrovisores e também esse botão giratório dos comandos dos faróis, também os botões dos vidros elétricos. Tem muita coisa que veio de outros carros
da marca do Oval Azul. Aqui no painel, no console central, a gente tem os comandos do ar-condicionado, não é ar-condicionado digital, mas ele traz uma ergonomia muito boa, muito prático de ser visualizado. Aqui a gente está vendo também esse botãozinho à esquerda, é o seletor de modos de condução, né? Ele oferece 3 modos, normal, eco e escorregadia. Esse último imagino que seja mais indicado para as estradas europeias, porque tem muita condição de neve, enfim, de piso escorregadio. Aqui no Brasil não vai ser tão utilizado assim. Câmbio manual de 6 velocidades, tem engates típicos de um Ford. Se você dirigir um automóvel da marca, você sabe como é. Aqui a gente tem uma tomada USB, uma tomada de 12 volts. Existem 2 de cada aqui no painel, né, na cabine da Transit. Você está vendo que tem muitos porta-objetos espalhados pelo interior. Aqui atrás do painel de instrumentos a gente tem alguns, inclusive com mais uma entrada USB e mais uma tomada de 12 volts. Aqui do lado esquerdo temos um porta-copos e aqui na frente da manopla do câmbio a gente também tem um porta-copos retrátil. Bem legal, né? Aqui mais um porta-objetos um pouco mais fundo para você colocar alguns objetos menores e existe também um porta-copos aqui pro lado do passageiro. Mais porta-objetos aqui em cima, lugar para você colocar rádio PX caso precise, também alguns outros nichos para você acomodar outros objetos. E agora vamos dar uma olhada ali na parte de trás, no compartimento de carga da Transit Furgão. Como na maioria dos furgões dessa categoria, o acesso à parte de carga pode ser realizado por uma porta corrediça do lado direito do veículo ou por 2 portas ali na traseira. Eu vou abrir aqui a porta corrediça para você ver como tem espaço aqui dentro. Tem até um puxador aqui para você apoiar, para facilitar no embarque e desembarque. E assim como na Mercedes-Benz Sprinter, a gente vê, para fazer um pouquinho de eco aqui, porque tem muito espaço, a gente vê que já existe uma preparação, vários furos já prevendo a instalação de um revestimento térmico ou mesmo de qualquer outro tipo de aplicação que o consumidor queira colocar aqui na Transit Furgão. Lembrando que ela é vendida em 2 versões de acabamento, a versão de entrada, que é a L2H3, tem 10,7 metros cúbicos de capacidade volumétrica. A configuração L3H3 tem um pouquinho mais, um pouco mais de 12 metros cúbicos, mas a capacidade de carga é um pouquinho inferior à da configuração L2H3. Vamos dar uma olhada aqui também nas portas traseiras, são bipartidas, né? Muito fáceis de serem abertas. E lembrando que por meio dessa trava aqui, ó, bem intuitiva inclusive, né? A gente trava aqui, destrava aqui e você consegue abrir as portas num ângulo mais amplo. São até 270 graus de abertura das portas. Para fechar aqui, só encostar que ela vai fazer o travamento e tudo certo. Muito fácil, muito prático de você abrir e fechar as portas da Transit Furgão. E agora chegou a hora da gente dar uma voltinha, né? Vamos dirigir a Transit Furgão para ver como ela se comporta. Bora lá? A Transit surpreende por ter uma dirigibilidade extremamente suave. É claro que as vans mais modernas, como a Mercedes-Benz Sprinter, também tem uma condução que se aproxima até de um automóvel de passeio. Mas a Ford Transit consegue se posicionar um nível acima nesse quesito em relação à sua grande concorrente. O motor é o 2.0 turbo diesel nas 2 versões e entrega 170 cavalos e torque máximo de 39,7 kgfm, sempre com um câmbio manual de 6 marchas, que é muito parecido com uma das transmissões manuais que equipavam pelo menos, né, os carros da Ford produzidos aqui no Brasil. São aqueles engates um pouquinho mais secos, mas bem precisos. Não é uma transmissão com engates mais suaves, mas é uma típica caixa de um carro da Ford. Se você já dirigiu um Ka, um EcoSport ou até um Focus com câmbio manual, você sabe do que eu estou falando. A Transit tem uma lista de equipamentos de série muito generosa, traz alguns itens que eu já mencionei no vídeo, mas se destaca bastante pelo pacote de segurança, porque ela oferece controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas, estabilização de ventos laterais, entre outros,
recursos. É verdade que ela fica devendo o sistema de alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência que estão presentes na Sprinter, né? Esse, aliás, é um grande diferencial da van da Mercedes-Benz e é por isso que ela é tão procurada no mercado de vans comerciais. Mas a Transit aposta em outra frente, a conectividade, por conta do Ford Pass Connect, justamente por trazer uma conexão nativa a bordo. Ele oferece uma série de informações que são bem importantes, bem interessantes para gerir uma frota. No final do mês pode fazer toda a diferença, né? Você consegue também, por exemplo, saber a localização do carro em tempo real e também acessar algumas informações de manutenção do veículo. Então, esse pode ser um importante diferencial na hora de você decidir qual van comprar para o seu negócio. Fora esse aspecto, que é um grande diferencial, uma grande vantagem da Ford, a Transit também tem uma condução extremamente suave, os bancos são muito confortáveis e o nível de ruído aqui dentro, né, aqui na cabine da van, surpreende até para um carro mais moderno. A gente já andou em outras vans, como a própria Sprinter, é inevitável não citar ela porque é a principal concorrente, mas o nível de ruído aqui dentro, o isolamento acústico é muito bom e isso faz com que pouco ruído do motor invada a cabine da Transit. Então, para quem precisa passar tantas horas ao volante em cidade, com trânsito, né, isso também pode ser uma qualidade muito apreciada. E é justamente a Transit um dos pilares que a Ford aposta no seu processo de reestruturação aqui no Brasil, né? Desde que ela anunciou o fim da produção de automóveis de passeio aqui no Brasil, que foi lá no começo de 2021, né? Ela está apostando bastante em veículos importados, como a Maverick, a picape, e também na consolidação da linha Ranger, que hoje é o único carro da Ford, pelo menos entre os automóveis de passeio, claro, que é trazido da América do Sul, né? A Ranger é produzida na Argentina, a Transit é feita em regime CKD no Uruguai e todos os outros carros são trazidos de outros países, a maioria dele dos Estados Unidos, o território é trazido lá da China. Então a Transit é uma peça-chave, uma peça importante nessa estratégia de volta aos veículos comerciais da Ford. Duas coisas me chamaram bastante atenção depois de um convívio um pouco mais intenso com a Transit, principalmente na cidade. Pelo lado negativo, a calibragem da suspensão faz com que ela fique um pouco mole demais em algumas situações, principalmente quando você passa por buracos ou por valetas mais fundas, você acaba balançando muito aqui na cabine, principalmente se a parte de trás estiver descarregada, sem carga, como está nessa condição aqui. Mas pelo lado positivo, o raio de giro das manobras da Transit é muito boa, é digna de um automóvel de passeio. Não foi muito raro acontecer de eu me deparar, por exemplo, com uma curva mais fechada, um retorno, uma rotatória, e achar que não conseguiria executar a manobra de uma vez só, e eu consegui. É melhor até, por exemplo, do que uma picape média. Então, se você precisa passar por lugares muito apertados, por ruas estreitas, por ruas que tem carros dos dois lados, por exemplo, você só precisa ter um pouco de cuidado, claro, porque é um veículo bem largo, mas para você fazer curva, baliza, enfim, qualquer tipo de manobra mais complicada, não é tão difícil assim como parece. Então, pessoal, essa aqui é a Ford Transit Furgão, uma opção bem interessante para você que precisa de uma van com muito espaço para transportar carga e entrega bastante conforto para quem está ali atrás do volante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de UOL Carros, caso você ainda não seja inscrito. E também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima! UOL.